Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou hoje aqui com mais uma ilustríssima personalidade jurídica, um grande amigo, professor, oficial de justiça, Dr. Kênio Rezende. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui contigo. Você é uma pessoa que eu gosto muito e tenho muito orgulho de ser professor ao teu lado ali na nossa instituição. Olha que bacana, né? Já começamos assim hoje e vou confessar, o professor Kênio, ele é um cara que ele agrega muito na instituição e nós estávamos conversando com relação à atuação profissional e sabemos que esse podcast ele é voltado para auxiliar você, advogado que está iniciando ou advogado já experiente que quer melhorar ainda mais as suas competências. Então, dentro desses diálogos, a gente teve ali uma troca de entender como o advogado pode participar na atividade do oficial de justiça. Ou seja, será que tem como auxiliar? Será que isso traz um benefício? Tem como intervir? Tem como ajudar? Tem como atrapalhar? Quais são os casos que causam maior temor, que atrasam o procedimento? Então, até onde participar é bom ou ruim? Então, essas vão ser algumas das pautas de hoje. Mas, antes da gente começar o nosso episódio, vamos lá para os nossos patrocinadores. Mais uma vez, Puríssimo. Muito obrigado, Puríssimo. Se você quer um açaí, se você quer aqui algo para se refrescar durante esse calor, sem sombra de dúvidas, açaí é uma boa pedida, mas não qualquer açaí. Tem que ser aquele que tem qualidade, aquele que de fato é puro. E a Puríssimo tem isso daí e com certeza preza por sua qualidade. Então, açaí Puríssimo lá na QNB 13, Taguatinga, procura o Luiz. Falando que é seguidor do podcast, você tem até 20% de desconto. Vá lá, aproveite essa oportunidade. Puríssimo, muito obrigado. E nós temos também a Makes Store, que está com a sua sede ativa, funcionando lá na Galeria Labelle, né? Então, tá procurando maquiagem, quer um descontinho campeão, chegando agora o Dia das Crianças, quer comprar aquela maquiagem ali para poder utilizar nas crianças, ou tem maquiagem infantil, tem produto de qualidade, tem desconto também. Então, até 10% de desconto, as promoções não são cumulativas, por enquanto, mas tá aí, já segue já esse bizu. Mais uma vez, muito obrigado por isso, muito obrigado, Makes Store. Bem, agora você pode desfrutar aqui do seu açaizão. Hoje o nosso sombra, ele já pegou, tá? Henricão, ele já foi mais cedo, o calor tava grande, ele já se antecipou. Né? O Luizão já mandou a boa mais cedo. Então, mais uma vez, Puríssimo, muito obrigado. Ken, a gente tem sorte aqui, porque eu vou te falar, os nossos patrocinadores são feras. Né? Então, toda vez a gente é agraciado aqui com esse mimo, além desse suporte de sempre. E aí, Puríssimo... Bom demais, bom demais. Hoje eu tô experimentando um diferente, um de whey protein. Não que eu seja fitness, o Eduardo é fitness, eu tô no caminho aqui, mas uma delícia. Kênio, vamos lá. Você viu que eu já fiz uma introdução aqui, já de algumas perguntas, algumas coisas, mas claro, pra gente começar o papo, a questão de oficial de justiça. Como é que isso surgiu na tua cabeça? Vamos entender o começo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que nos assiste aqui e pensa, meu sonho é ser oficial de justiça. Eu acho que me parece que não é uma coisa que assim, a pessoa acorda e quer ser oficial de justiça. Como é que surgiu essa ideia? Então, isso surgiu logo que eu terminei a faculdade. Na verdade, antes um pouquinho de terminar a faculdade. Por quê? Dentro da faculdade, eu sempre quis valorar o investimento que meus pais faziam. E como a gente era uma família humilde, eu sabia que eu precisava logo parar de dar despesa aos meus pais. E aí eu comecei a prestar concurso para estagiários no fórum. Então, durante a graduação, eu comecei a estagiar no fórum. E aí eu estagiei na Defensoria Pública, estagiei junto a juiz, estagiei no Ministério Público. E detalhe, ao estagiar, eu fui conhecendo cada uma das tarefas judiciais de cada uma dessas profissões. E aí, fui me aprofundando, fui gostando e etc. Quando o primeiro concurso público que eu passei, foi antes da graduação, eu passei para secretário dos promotores de justiça. Assumi o cargo, só que o salário na época, em Goiás, em Jataí, era um salário muito pequeno. Então, não dava para me sustentar. E logo em seguida, teve essa possibilidade do cargo de oficial de justiça. E aí eu fui e prestei. Só que eu já estava estudando há algum tempo. Quando eu prestei, eu passei para oficial de justiça e passei para delegado também em Tocantins. Aí passei nos dois ao mesmo tempo. E o que me chamou primeiro foi delegado em Tocantins. Só que o salário, muito baixo.
Muito baixo. E o de oficial era melhor do que o de delegado. E aí eu acabei assumindo. E assumi em 2001, olha só a idade, terrível, né? Mas Senhor. assumi em 2001 e me apaixonei pelo cargo. Por quê? Em Jataí, no estado de Goiás, não só no estado de Goiás, como no Brasil afora, o cargo de oficial de justiça tem um problema muito sério. Os estados dividem o salário do oficial de justiça em 3 partes. Uma parte é paga pelo Poder Judiciário, essa que a oficial de justiça vai levar para a aposentadoria. Uma outra parte são os mandados gratuitos e uma terceira parte é mandado pago. E aí, tanto é que na nossa época a gente brigou muito com a corregedoria porque era muito mal feito, dava uma sensação de corrupção, que o oficial de justiça tinha que ir atrás de advogado. Eu achava um absurdo isso, porque eu nunca quis advogar, desde a graduação não tinha esse interesse, e achava muito ruim. E nós conseguimos mudar o regimento interno do TJ. Nós melhoramos demais essa divisão, só que sempre foi e ainda é, até hoje, essa divisão. Então, o oficial de justiça, ele morre de trabalhar nesses estados para ter um salário digno. E eu gostava do cargo, mas não gostava como era na Justiça Estadual de Goiás. E aí eu descobri. Eu vi um belo de um dia na TV Justiça, um oficial de justiça de Brasília falando como era o serviço na Justiça Federal. E aí eu me apaixonei e vi como era. Porque na Justiça Federal, o nosso salário é um salário integral. Então, se não tem essa divisão. Se eu ficar doente, se eu tirar férias, etc., meu salário é o mesmo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque o cargo de oficial de justiça, muita gente acha que o oficial não trabalha. Pelo contrário, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Deixa essa aí já que vai vir uma pergunta sobre isso aí. Beleza. Então, assim, o oficial de justiça, ele não tem dia. Eu trabalho de acordo com a minha produção. Mas a vantagem do oficial, que é muito parecido com essas novas empresas aí globalizadas, que olha muito a qualidade de trabalho do funcionário. Então, por exemplo, o oficial de justiça, se ele quiser ficar uma segunda-feira sem trabalhar, ele pode? Pode, porque ele trabalha por produção. Mas, em compensação, ele vai ter que trabalhar um sábado, vai ter que trabalhar um domingo. O importante é que ele consiga cumprir todos os seus atos processuais dentro de alguns prazos definidos pela corregedoria. Aqui no TJDFT, nós temos 3 prazos principais. O primeiro prazo é o prazo normal, regra geral, são 20 dias para cumprir um mandado. As ordens judiciais. Se é Maria da Penha, você pega num plantãozinho, você tem 24 horas para cumprir. E se você está no plantãozão, que é uma divisão aqui própria aqui do TJDFT, nós temos até 48 horas para cumprir. Então, assim, quando a gente olha isso, você acha muitos que entram na profissão ficam com medo. Será que vai dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas é muito tranquilo. Se a pessoa tiver uma rotina de trabalho e conhecer o local onde ele atua, é tranquilo. Então, assim, dá para você ter uma qualidade de vida maravilhosa. E detalhe, nós, da Justiça Federal, nós temos um salário muito bom. E tem muita gente que não sabe, mas o salário do oficial de justiça é o mesmo de delegado federal. Então, assim, nós ganhamos mais do que os delegados estaduais e o nosso salário é meio que equiparado a da delegado federal. Bacana, muito bom. Essa parte é importante. Isso aí é muito importante. Para quem quer um concurso bom, aí já viu, já sabe que tem que ter rotina. Então, a rotina acho que é a chave para tudo, né? Para tudo. Agora, Kenio, tu falaste isso aqui assim, sábado e domingo. E o que normalmente, né, as pessoas têm a impressão é de que não pode ser cumprido o mandado no sábado, no domingo, que só deve cumprir até o horário de expediente. Então, algumas pessoas têm essa sensação de que só até às 18 é o horário que se cumpre ali, quando tem o entardecer, você tem ali o crepúsculo e é isso. Então, conta um pouquinho dessa experiência, porque eu quero saber alguns causos, quero conhecer alguns casos, quero ver alguns colegas advogados, o que tem atuado junto contigo, mas conta aí essa experiência, essa expertise e o que de fato assim permite. Será que pode isso? Ou a pessoa, se ela fala, não pode fazer isso, pode ou não pode? Expliquei pra gente. Sempre teve uma diferença entre processo civil e processo penal. Então, até recentemente, o processo civil, você só poderia praticar os atos vindos de uma vara civil até às 18 horas.
Tá? Quer dizer, até às 20 horas, na verdade, até às 20 horas. Depois disso, você só poderia fazê-lo se tivesse autorização judicial. Sábado e domingo só com autorização judicial. Só que o nosso sindicato tem um lobby muito grande e atuou junto ao Congresso Nacional para equiparar isso ao processo penal. E nós conseguimos isso. Então, foram deputados que eram oficiais de justiça e conseguiram, porque a nossa missão como oficial de justiça é o quê? Trazer a tutela jurisdicional o mais rápido possível para o jurisdicionado. E isso atrapalhava muito os nossos serviços. E isso modificou. Então, o Código de Processo Civil foi modificado? Foi. Hoje, ele é muito parecido com o processo penal. Por quê? Eu não preciso mais de autorização do juiz para trabalhar fora do horário normal de trabalho. Eu não preciso mais de autorização do juiz para fazer uma citação ou intimação no sábado ou no domingo. Então, hoje, aproximou-se muito do processo penal, porque o processo penal eu já poderia fazer isso sem autorização judicial. Tá? Então, isso é muito bom. Então, para o jurisdicionado, isso ganhou muita eficiência. Então, hoje, o oficial de justiça pode fazer esses atos fora do seu expediente? Pode. Isso depende dele. Então, o que acontece? No meu dia a dia, toda vez que eu pego distribuição, eu tento cumprir todos os mandados na primeira semana. Eu tenho 20 dias, tá? Aí eu olho se são mandados de violência doméstica familiar ou se são de plantões, que aí eu tenho que cumprir em 24, no máximo 48 horas. E detalhe, cumprir e devolver. Uhum. Quando a gente está em plantão e sai uma medida protetiva de afastamento do lar, que antes o delegado não tinha essa autorização e recentemente foi mudado, né, a Lei 11.340 de 2006, agora o delegado pode fazê-lo. Então, antes era só o oficial de justiça que fazia esse afastamento. Uhum. Hoje, o policial também está indo. Tá? Então, até nos ajudou pra caramba. Mas antes, saiu o nosso plantão, terminava às 19h30, você teria que sair depois das 19h30 para fazer esse afastamento. Aí, muitas das vezes, a pessoa não queria, se já tinha que levar a polícia, tá? O ideal é que já leve a polícia, porque se um homem ou uma mulher não respeita o seu próprio companheiro, dirá respeitar um oficial de justiça. Aqui eu vou ligar até a tecla SAP. Olha que informação importante. Esse acompanhamento, essa requisição de força policial, ela acaba sendo assim, importantíssima em vários casos, né, para garantia da segurança e do cumprimento da ordem. Sobretudo quando se fala da questão de violência doméstica. Por quê? Porque às vezes o que tem que ser cumprido, e eu quero saber se teve algum caso desses aí, onde o oficial de justiça precisa cumprir e a pessoa precisa se retirar. E teve algum caso assim? A gente gosta, eu gosto, mas a gente gosta. Os nossos ouvintes, tanto no YouTube, os espectadores no YouTube e ouvintes no podcast, eles gostam dessas fofocas aqui. E aí, teve alguém que já encrespou? Você teve que... Realmente a polícia teve que agir ali? Teve que ir mais tarde? Conta aí esses babados aí pra gente. Vamos lá. Então, o que acontece? O oficial de justiça, ele hoje, ele já tem direito ao porte de arma, tá? Então, é fácil a gente conseguir o porte de arma, mas eu, particularmente, eu tenho aí, de oficial, eu tenho 21 anos, tá? De oficialato. O tempo aqui do TJDFT e do TJGO. Nesse tempo todo, eu nunca quis tirar o porte de arma, porque até é uma situação complicada. Porque muitas das vezes você fica mais afoito quando você tem uma arma em poder. Então, eu nunca quis. Mas já passei alguns perrengues? Vários. Primeiro perrengue, quando eu peguei um mandado, era um mandado criminal, e o mandado era para cumprir onde? Num prostíbulo. E o horário? À noite. Imagina nós que somos casados, chegar para a esposa e falar assim, olha, tô indo trabalhar, tô indo para o prostíbulo e só volto quando terminar o cumprimento da ordem judicial. Então, assim, ainda bem que a esposa é da área jurídica, né? Viu o mandado, quis olhar a ordem judicial, mas foi uma coisa interessante. E, assim, eu nunca tinha entrado no prostíbulo. Então, a primeira vez que eu entrei, a única... Ou melhor, tem uma na Grécia que foi um equívoco quando eu estava de férias. Mas trabalhando, foi a primeira e única vez que eu entrei aqui no Brasil, foi para cumprir uma ordem judicial, e no prostíbulo. Ricão, você acredita nessa aí? Rapaz, duas dúvidas aqui. A primeira é se colou e a segunda foi que horas que terminou a diligência.
O mandado era um mandado de citação e deu certo. Acabei achando lá a profissional, né, que trabalhava na casa. Aí ela estava trabalhando no momento, eu tive que esperar um pouquinho, mas aí eu procedi à citação e saí de boa, sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. E tirando esse caso é emblemático. Mas teve algum outro, assim, brincadeiras à parte, assim, alguma coisa que realmente você sentiu ou a presepada, que citação por hora certa é uma coisa que eu tenho certeza que dá presepada. E aí, essa eu quero ver. Deve ter alguma história boa de citação por hora certa, ou então alguma que realmente demandou uma cautela, você teve uma sensibilidade maior, até para entender, assim, porque uma coisa que nós, advogados, a gente não tem essa vivência e acaba que é difícil para nós entendermos também, sobretudo como advogado, eu posso dizer que eu sinto falta, às vezes, do cumprimento no período XYZ. E eu não entendo, porque eu não sei ou eu não conheço a dificuldade. E até depois de contar se a gente tem uma possibilidade de auxiliar nisso. Mas antes da gente começar o assunto mais sério, vamos escalonar e depois a gente entra mais sério. Vamos lá, uma questão assim, de outro caso que você lembra que, pô, vale a pena contar. Olha, teve aqui recentemente um mandado de afastamento do lar. Um homem agrediu a esposa e a esposa foi, registrou ocorrência, etc. E na hora o juiz deferiu a medida protetiva de afastamento. E aí eu estava no plantão, peguei esse mandado e fui. Interessante, foi aqui em Águas Claras. E o ofensor era um militar, era um policial militar. Quando eu chego no prédio, me identifiquei, subi, aí chego lá, tava o homem meio que quase ajoelhado, chorando, e a mulher acariciando ele. Aí eu chego naquela situação, leio o mandado e falo que infelizmente ele tem que me acompanhar, e a mulher começa a brigar, fala, não, ele não vai. Foi um erro meu, eu havia bebido e tinha tomado remédio controlado e estava fora de mim, fui na delegacia, fiz algo impensado. Aí eu falei, senhora, porque o STJ mudou recentemente o posicionamento dele nesse sentido. Exatamente. Tá? Porque antigamente nós não tínhamos como fazer esse tipo de barganha, de acordo. Você tinha que cumprir a ordem judicial e pronto, acabou. Agora o STJ não fala que se a vítima se opuser, a gente pode deixar de cumprir desde que você certifique, né, ali tranquilo. E na época não tinha esse posicionamento. Sim. E aí eu cheguei para o senhor e falei, infelizmente o senhor vai ter que pegar suas coisas e vai ter que me acompanhar, ou vou ter que acionar a polícia e o senhor vai sair daqui preso por descumprimento de ordem judicial. E aí ele chorando, a mulher chorando, arrumou uma malinha e levou. Assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele saiu do prédio, logo, algumas horas depois, a esposa pediu para ele voltar e ele acabou retornando, mas a ordem judicial foi cumprida? Foi. Foi. Tá? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção por causa da injustiça. Porque tudo bem que o judiciário ele tem que atuar para proteger numa relação íntima de afeto, mas a própria vítima viu que ela havia errado e queria que não houvesse o cumprimento. E naquele momento, nós não tínhamos mecanismos legais para não cumprir a ordem judicial. Então, assim, me chamou muita atenção. Mas essa é uma questão muito delicada, sobretudo porque, às vezes, o relacionamento é tóxico e o cara ele faz um papel de vítima e aí a esposa volta atrás e não sabe o que acontece. Então, assim, pelo sim, pelo não, Tem que como eu cumprir. digo, cumpra, faça nesses casos, cumpra, faça. Eu sei que o coração de vocês bate na hora da apreensão ou da avaliação, eu sei que bate, eu quero saber se já fez um assim. Mas isso eu vou perguntar junto se algum advogado participou. Mas nesse caso em especial, ao meu sentir, cumpre, e se for o caso, depois que haja esse contato da vítima com o suposto ofensor, e aí, havendo a desnecessidade da manutenção, que seja informado em juízo, e aí realmente ela caia. Porque duas coisas acontecem. E a gente tem uma área do escritório que é voltada à condenação criminal. A gente tem o cara tóxico, o relacionamento agressivo, o ofensor, o alma cebosa mesmo, que faz mal, e aí ele conduz, e ele ilude, e vou mudar, e acaba não mudando, e reitera as agressões. E tem um caso da pessoa que usa isso daqui por conta de uma briga e quer utilizar esse instrumento como uma forma de barganha numa briga. Exato. E isso é um grande problema, porque eu não sei se tu tens a mesma sensação que eu, mas essas denúncias vazias, sem um fundamento, ela cria uma mácula na imagem daquele sujeito. E me parece que não há uma apuração para uma denunciação caluniosa ou uma imputação penal
quando se tem ali a demonstração inequívoca de que o ato foi simplesmente uma represália. Eu tenho um caso, esse é meio triste, tem alguns anos já, que a mãe alegou que tinha havido uma intervenção do pai com as crianças, com um crime, né, contra a dignidade sexual, e aí ele estava no trabalho, ele era um alto servidor da Câmara, e o que aconteceu foi, ele chegou em casa, foi surpreendido, ela não estava mais lá, já tinha tirado as coisas com a criança, e foi buscar informação, não estava conseguindo contato, ficou desesperado para entender o que estava acontecendo. Aí falaram que o oficial de justiça tinha ido lá, enfim, deixaram o telefone. Ele entrou em contato, ficou sabendo, teve notícia disso. Ela sumiu com as crianças e, então, acompanha esse caso, acho que 2013, 2014. Mas da época que a gente estava auxiliando, nunca mais viu, nunca mais teve contato com as crianças. Ele entrou em depressão, ficou muito triste, muito triste. E foi justamente o uso indevido do instrumento de proteção, né, para causar um mal. Mas de toda sorte também isso é um assunto muito polêmico, sensível, né? Mas vou mudar, vou botar a chave da alegria de novo. Tu faz aqueles mandados de busca e apreensão, de avaliação ou não? Olha, o cargo nosso hoje é oficial de justiça avaliador federal. Então, a gente pratica todos os atos determinados pelo CPC, pelo CPP, e inclusive a avaliação. Então, assim, a não ser que seja algo extremamente técnico e seja fora do normal, para que seja um perito para ser nomeado para fazê-lo. Do contrário, o oficial de justiça faz. Exemplo, mandado de busca e apreensão de automóvel, pelo decreto 911. Nós fazemos, para cumprir esse tipo de mandado, é necessário que tenha o preposto do banco, e toda vez que sai esse tipo de mandado, aqui em Brasília, nós, oficiais de justiça, nós temos inclusive a possibilidade de oficiar a Polícia Militar para que eles nos acompanhem. Por quê? Teve casos aí esdrúxulos de jurisdicionado que pegou o carro, bateu no carro de oficial, bateu no carro do preposto, saiu correndo. Então, assim, risco à saúde e à integridade do oficial. Então, você tem essa possibilidade? Tem. Mandados de busca e apreensões por advogados particulares. Isso tem muito. Só que tem um problema muito sério. Por quê? O banco, ele contrata um funcionário para ficar correndo atrás. Entendi. Então, quando ele acha, ele entra em contato com o oficial de justiça. Aqui o nosso sindicato é muito forte. Então, assim, antigamente, o oficial de justiça que tinha que correr atrás de tudo, hoje não. O mandado saiu, é o advogado que tem que entrar em contato com o oficial de justiça. E muitos oficiais, como nós não temos telefone oficial, pasme, juiz e direito tem telefone. Não sei para quê, se ele fica no cartório. Agora, o oficial de justiça que trabalha na rua não tem telefone. Então, assim, por causa disso, todo advogado precisa passar um e-mail para o oficial de justiça para fazer esse acompanhamento de diligência, que eu acho um absurdo, é desnecessário. Igual o meu telefone, eu só tenho um telefone, é um telefone pessoal e público ao mesmo tempo. Então, assim, a maioria dos oficiais, eles não admitem. Eles não fornecem o número pessoal. Isso está na corregedoria. Isso está regulamentado. Eu, particularmente, eu gosto de ajudar. Então, assim, já deixo meu telefone e falo, qualquer advogado que chegar no PDM, onde faz a distribuição dos mandados, pode passar meu telefone de boa, sem problema nenhum. Por quê? É muito mais fácil para a gente combinar, para fazer esse tipo de diligência. E o pior, quando você vai fazer essas buscas e apreensões, o advogado não sabe onde está o veículo, o cliente dele não sabe, só tem um endereço. Então, o oficial de justiça, para cumprir esses mandados de busca e apreensões de veículo, de coisas, por exemplo, despejo, para cumprir um mandado de despejo, é necessário que a parte autora providencie todos os meios. Tem que alugar um caminhão, tem que contratar funcionários para fazer o transporte. Muitas das vezes tem até armários que tem que desmontá-los. Então, a parte autora tem que providenciar tudo isso. Quando tem um advogado diligente, é outra situação. O mandado dele flui, é rápido o cumprimento. Agora, o que acontece? Quando o advogado não tem essa expertise, ele simplesmente espera o mandado ser distribuído e espera o oficial de justiça entrar em contato com ele. Não vai acontecer. Aqui no DF não acontece. Show. Então, já pega esse bizu aí. Vamos colocar aqui de forma pontual dicas que um advogado diligente pode tomar
para atuar no cumprimento do mandado. Vamos lá, vamos enumerar algumas aí, Henricão. Esse aqui é aquele Paranauê que vira corte, aquela dica de ouro pra gente tacar nas redes sociais, nas informações. Vamos lá, Ken, então, brincadeiras à parte, vai. O que tu daria, assim, de dica para um advogado para ele? Primeiro, eu acho que, começando assim, a forma de acesso e o que ele pode fazer ao longo do cumprimento dos mandados para realmente torná-lo efetivo. Vou te dar um exemplo de um aluno nosso que formou e passou na OAB antes mesmo de terminar a faculdade. Advogando, ligou para mim, era o mandado de busca e apreensão. O cliente dele tinha tomado um prejuízo de mais de 2 milhões de reais e o devedor estava dilapidando patrimônio. E tinha 3 carros importados. Então, assim, era um mandado urgentíssimo. Quando sai o mandado, ele me liga, professor, o que eu faço? Eu falei assim, primeira coisa, você entra no seu sistema, olha para qual oficial de justiça foi distribuído. Se você não conseguir isso no PJE, você liga no TJDFT, tem uma lista de telefones onde você verifica a comarca. Comarca não, né? Aqui é a circunscrição judiciária. A circunscrição judiciária, o telefone, que você pode entrar em contato para saber, meu mandado foi distribuído, lá tem um PDM, o meu mandado foi distribuído, gostaria de saber qual oficial de justiça. E aí a pessoa vai passar qual o oficial e o e-mail do oficial. Então, ele já pode mandar esse e-mail. Nesses casos de medida extrema, você pode, inclusive, pedir para que entre em contato para que o oficial forneça o telefone, porque não são todos que fornecem. Eu forneço. Mas o primeiro ponto é fazer isso. Para quê? Porque se o mandado foi distribuído hoje, a outra parte, com certeza, tem um advogado em cima do processo. Sim. E se não está em segredo de justiça, ele vai ficar sabendo. Então, a chance desse bem sumir é muito grande. Então, o que demanda aí é o advogado diligente. Então, vai ser distribuído hoje, você está acompanhando, pediu a liminar, você sabe que vai ser distribuído. O juiz despachou, vai ser distribuído. Vai ser distribuído, você já fica no PDM, para saber qual oficial de justiça. Saiu, porque provavelmente vai sair no plantão. Muitas das vezes, se é plantão, o oficial de justiça já está no fórum. Então, estando no fórum, você já acompanha, já vai com o oficial. Detalhe, você já precisa estar com tudo isso pronto, esse aparato. Tá? Então, se é busca e apreensão de veículo, você já tem que ter um guincho já preparado para você pegar esse veículo e colocar no guincho. Muitas das vezes, a pessoa deixa o carro na rua, por exemplo, e joga a chave fora. Se você tem um guincho, é fácil. Você já pega o carro, já coloca ali e vai embora. Tá? Agora, quando desocupação de imóvel, aí é mais tranquilo, porque o imóvel, o bem, ele está ali tranquilo, né? Então, é só você arrumar esses meios materiais para efetivação da medida. Mas, assim, o que manda muito é o advogado estar sempre presente, olhando essas distribuições. Então, entrou em contato com o oficial, é fácil. Primeiro passo, entrar em contato, descobrir que é um oficial de justiça. Segundo, no cumprimento, trocar essas figurinhas, em sendo possível, né, sobre o que seria necessário para efetivar aquela medida. E algum terceiro ponto, tô lá, gerou alguma resistência, o que eu como advogado, posso fazer para auxiliar no cumprimento desse mandado? Olha, a dica que eu dou para vocês é, você como advogado, sempre peça na sua liminar que seja deferido para o oficial de justiça busca e apreensão, ordem de arrombamento e o reforço policial. Tá? Por quê? Se o juiz, nós oficiais de justiça, a gente não pode de forma nenhuma cumprir uma ordem judicial se não esteja toda ela descrita. E aí eu passo um exemplo terrível que aconteceu comigo em Jataí. Em Jataí, foi um mandado de reintegração de posse com demolição da casa existente no local. Nossa Senhora. Mandado complicadíssimo. E aí eu fui com um oficial companheiro, que é um mandado difícil, aí a gente vai junto com um oficial companheiro. E antes de nós irmos, nós fomos conversar com o juiz titular, que determinou que a gente queria secar de todas as garantias possíveis. E o juiz chega para nós e fala, faz isso, 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 isso e isso. Só que o juiz era um juiz complicado. Era um juiz que não respeitava o funcionário. Na época não existia bullying no judiciário. Então, assim, o servidor só apanhava. E ele falou um monte de coisa que não estava no mandado. Mas ele falou, na nossa presença. E nós fomos com isso. Chegando lá, no meio do cumprimento, que era uma outra cidade, a gente trabalhava demais em Jataí, a gente estava em outra cidade cumprindo o mandado, já estava o carreto de escavadeira para derrubar a casa, o advogado foi despachar com o juiz, amigo dele,
E aí a gente só recebe a ligação do fórum. Ó, o diretor do foro quer falar com vocês. Aí já falou, vixe, a casa caiu. Mas, rapaz, esse juiz acabou com a gente, falou que a gente era incompetente, que a gente era isso. E a gente, doutor, nós estamos cumprindo o que o senhor falou. Aí ele vira e fala, está escrito no mandado? Depois disso, eu aprendi nunca confiar em juiz. Nunca confiar em juiz. Então, assim, eu cumpro o que o juiz coloca na ordem judicial. Se estiver na ordem judicial, eu cumpro. Então, assim, tem muito advogado que... Tem doutrinador que defende. Olha, mandado de busca e apreensão está implícito a ordem de arrombamento. Está implícito o reforço policial. Nós não fazemos. Somente com autorização judicial. Porque a corregedoria já puniu alguns oficiais que cumpriu, que fez coisas que não estavam no mandado. Então, por isso que o advogado diligente, ele já pede tudo isso na sua petição. Entendi, essa é uma boa dica. Agora, vou até limpar a barra aqui do Keno. Isso é trauma, tá, gente? Esse negócio de não confiar é trauma. Mas olha só, o combinado não sai caro. Entenda isso. Ó, a gente estava conversando mais cedo sobre a questão de contrato. E uma relação contratual é tipo um relacionamento mesmo, conjugal, de amizade, parceria de sociedade. Se a regra do jogo não está estabelecida, depois vira um problema. Exato. Então, assim, entendam isso, sobretudo porque isso eu vejo muito na prática. O oficial deixa de cumprir o mandado, mas a fraude está estampada. Ah, tá. É a mesma atividade. É a mesma atividade, mas o cara vai falar, não, aqui é a empresa tal. Deixa de cumprir. E aí, qual é a dica nesses casos? O advogado, você sugere que o advogado acompanhe, ou você não gosta que o advogado vá contigo? Qual que é a dica? Ou então, como evitar isso? Então, todo oficial de justiça não pode recusar que a parte autora acompanhe. Ele não pode. Uhum. Nós, oficiais, eu tenho um cuidado muito grande com o que depende muito do mandado, e a parte autora geralmente está mais à flor da pele. Então, eu sempre falo, ó, quer ajudar? Ótimo. Acontece muitas das vezes que a gente vai no local e chega lá, quero falar com o João. O João nos atende e fala que o nome dele é Paulo. Ó, ele não mora mais aqui. Então a pessoa mente. Sim. Então, assim, como o advogado pode nos ajudar sempre, entrando em contato com o oficial, ou até mesmo na sua petição, colocar a foto da pessoa a ser citada ou intimada, porque aí fica fácil. E nesses casos de pessoa jurídica, pessoal, é complicado. Por quê? A citação tem que ser na pessoa jurídica. E já aconteceu várias vezes. Eu vou para fazer a citação, o que os proprietários fazem? Eles pegam, criam uma nova PJ com novos sócios e no mesmo ramo de atividade. Então, assim, eu como oficial de justiça, eu não posso fazer a citação ali porque eu não tenho elementos para identificar a fraude. A fraude é o juiz que vai determinar. Então, assim, quando isso acontece, eu vou devolver o mandado, falando que naquele local, aquela empresa não existe mais, mas que tem uma nova pessoa jurídica, eu coloco o CNPJ, tá? E aí até os sócios. Aí o que cabe ao advogado? Provar a fraude. Então ele vai ter que provar a fraude, que houve uma simulação, que os sócios são os mesmos, ou são sócios ocultos, e pedir para que seja citado. Aí com essa informação, aí eu posso. É igual, por exemplo, mandado de penhora, penhorar bens, aí o mandado sai lá o executado, a pessoa física, só que a pessoa jurídica. E no mandado não tem a informação que houve a desconsideração da pessoa jurídica. Entendi. Então, se não houve a desconsideração da pessoa jurídica, eu não posso fazer a penhora dos bens da pessoa física. Essa merece uma tecla SAP, porque é matéria de processo civil. Pega o bizu. Quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, é o seguinte. Imagina que está entrando com uma ação contra uma PJ ou contra uma pessoa física. Em certo momento do processo, você verificou que essa pessoa ela abusou da pessoa jurídica, ou seja, ela não tem nada no nome dela, mas está tudo na empresa dela. Aí vai ver carro, viagem, tudo, e a miséria não tem nada de patrimônio. Aí você, opa, peraí, deve ter alguma coisa, porque esse cara tem uma empresa. Aí quando tu vai ver, ele está utilizando a pessoa jurídica como um escudo protetor. Veja, o direito, ele separa CPF de CNPJ, mas ele não permite a ilegalidade. Isso quer dizer que ele não pode valer-se da ideia de um CNPJ ou um CPF, para blindar qualquer tipo de expropriação ou de tentativa de tirar o patrimônio. E a mesma coisa pode acontecer da PJ para a pessoa física. E como é que a gente faz isso na prática? Inclusive, não é a área que a gente gosta, na verdade, direito do trabalho. Tem um tema
que está no STF, tema de repercussão 1232, sobre a necessidade de instauração de incidente. Em processo civil, Certo. ele faz um procedimento onde suspende o processo principal e é apurada a responsabilidade se há preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Certo. Ao passo que no direito do trabalho, não. O juiz entendendo que existia ali grupo econômico, ele já... Pau! Sabe? Eu entendo por conta da natureza dinâmica da coisa, só que quando tu deixa de ter uma especificidade sobre o tema, ou seja, uma normativa própria, você vai para regra geral. Sim. E aí acaba, então, por exemplo, não tem igual o artigo 28 do CDC que você tem essa facilidade. Então, os elementos, ao nosso sentir, assim, como advogados como todo, parece que falta, tem uma ideia de falta de contraditório, né? Então, esse tema, inclusive, ele está falando sobre a necessidade ou não de apuração de incidente para reconhecer a existência de grupo econômico. Mas tem um Perfeito. problema, mas tem um problemão. Porque quando você tem várias empresas no ramo do trabalho que estão ali lesando trabalhadores, o que eles fazem? Essa pluralidade de CNPJ, se não consegue citar, vai saindo, fecha, abre, troca sócio. E aí tem um baita de um problema, porque no final demorou demais, às vezes já não tem mais nenhum tipo de liquidez, às vezes a empresa já até se moveu. E aí eu entendo a figura do juiz de trabalho de tentar a garantia. E aí no direito penal tem uma informação interessante que pode auxiliar nesse caso, que é o contraditório diferido ou postergado. Apreende, faz a constrição Exato, e para dá o depois. contraditório, né? Então acaba que, embora a gente tenha essa especificidade, parece que cada universo do direito ele tem uma forma, um bem, ele precisa... por isso que quando a gente fala assim CLT, fica até engraçado, porque você tem Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Direito material. Então, Código Civil, Código Penal. Código de Processo, Código de Processo. Na CLT, assim, CLT. E vai. E o que mais? E tudo. E OJ, e jurisprudência, e TTT, e meu amigo, acordei de mamor. Terrível. É lei. Não, brincadeira. Mas assim, é uma coisa muito peculiar, né? E eu fico imaginando pra vocês, porque quando tu tem uma coisa mais delineada, é mais fácil o cumprimento. Ou não? O problema é, toda vez que você mexe com grupos empresários, ou quando você mexe até mesmo com a pessoa física, aquela pessoa física, o criminoso, contumaz, ele sabe todos esses meandros jurídicos. Então, assim, para você conseguir fazer uma citação, uma penhora, qualquer tipo de medida constritiva, você tem que ser mais esperto do que a pessoa, porque ele vai utilizar desses meandros. Tá? Então é por isso que o advogado diligente tem que estar sempre presente. Ele nunca pode deixar, eu pedi a citação e pronto, ou pedi a medida constritiva, deixa o oficial de justiça ir atrás. Se o oficial de justiça se depara com uma pessoa que é profissional no ramo jurídico, ele vai usar de todos esses meios alternativos para se furtar a aplicação da lei. Entendi. Então, isso é complicado. Não, é complicadíssimo. Eu, como advogado, já passei por vários e vou pegar essas dicas também, vou internalizar e vou aplicar no escritório. Tem uma parte da citação que ela é maravilhosa, que é a tal da citação por hora certa. Fala um pouquinho aí pra gente da citação por hora certa e você, como oficial de justiça, sobre o elemento subjetivo dela, que você vai falar, como é que você faz pra preencher essa ideia de o que me fez entender que cabia, que era ou que não era? Então, a citação por hora certa, tanto que antigamente só tinha no processo civil, agora tanto processo civil como processo penal, só que o processo penal utiliza do artigo 252 e seguintes do CPC, que é a regulamentação. Então, assim, primeiro ponto, tem muitos advogados novatos que pedem para o juiz determinar a citação por hora certa, uma vez que o acusado está se furtando a aplicação da lei. Então, assim, não existe isso. A única pessoa que pode proceder à citação por hora certa é o oficial de justiça. Todas as decisões que já vieram para nós nesse sentido, a gente suscita dúvida para a corregedoria. Por quê? Como o juiz sabe que o citando está se ocultando? Não tem como, é só o oficial de justiça e nem o advogado, porque o advogado é da parte. Então, assim, o oficial de justiça vai pelo CPC, ele tem que ir no mínimo 2 vezes. Tá? Que mudou. Antigamente o ato eram quase 5 diligências. Hoje, no mínimo 2. Mas não é questão que é mínimo 2. O oficial de justiça ele tem que ter motivos palpáveis de que a pessoa está se ocultando. Então, acontece muito nos setores que nós trabalhamos de você chegar no local e a pessoa trabalha o dia inteiro. Então, imagina, se a pessoa sai de casa às 7h30 da manhã,
o oficial de justiça, muitas das vezes, chega depois. E a pessoa só chega em casa depois das 20 horas da noite. E se o oficial de justiça só trabalhar durante o dia, nunca vai encontrar. Mas isso é motivo para proceder à citação por hora certa? É óbvio que não. Então, assim, eu tive uma grata satisfação de uma citação por hora certa que eu fiz, ela chegou até o STJ. E o STJ validou a citação feita por mim e condenou, era uma pensão alimentícia, assim, de milhões. Era um caso muito interessante. Mas como aconteceu? Olha, o importante é que o oficial de justiça pegue tudo isso que acontece no dia a dia e coloque na sua certidão. E tudo bem feito. Então, assim, o mandato saiu de citação, era uma pessoa que a gente já sabia que corria de oficial de justiça, e eu fiz uma armadilha. Por quê? Nós temos que ser mais inteligentes, não é? Sim. Então, bem, o que aconteceu? Eu estava na esquina, isso aconteceu em Goiás, eu estava na esquina da casa da pessoa, era um sobrado, e eu olhei, tinha uns carros lá na casa, sabia que provavelmente ele estaria, eu peguei na hora e liguei para ele. Tinha um telefone dele no mandado. Falei, fulano de tal, oficial de justiça, estou com mandado de citação para o senhor, tal, e eu posso ir na sua casa para fazer a citação? E ele falou, pode, eu te espero. Só que eu estava na esquina e estava olhando. Aí o que eu fiz? Desliguei, aí simplesmente peguei o meu carro e me posicionei de frente à residência. Isso demorou o quê? 1 minuto. Na hora que eu chego e toco a campainha, a mulher dele, que era amante, chega e fala, ele acabou de sair, ele viajou. Acabou de sair. Falei assim, senhora, acabou de sair? Falei, acabou. Falei, senhora, eu tô aqui, já tem 20 minutos, liguei para ele, tem 5 minutos, e ninguém saiu aqui da casa. Não, mas ele saiu, não sei o quê. Aí é sempre aquela coisa. O senhor acha que eu estou mentindo? Eu falei assim, não é que a senhora está mentindo. É que eu estou aqui e vi isso e conversei com ele. Aí ele não veio, não se apresentou. E aí o que eu fiz? Aí eu procedi a citação por hora certa. Falei, olha, como eu sei pela ligação que ele está aqui, ele falou que estava na casa e ninguém saiu aqui da casa, nenhum carro saiu. Eu suspeito que ele está se ocultando, então estou intimando a senhora para que amanhã, tal horário, ele esteja presente. Se ele não estiver, vou proceder a citação por hora certa. No outro dia, no horário marcado, cheguei lá, na casa. Ela demorou pra caramba para me atender, aí eu comecei a falar, oficial de justiça, oficial de justiça. Aí os vizinhos, acho que ela ficou com vergonha, né? Foi e me atendeu. Aí no que ela foi, falou, ele viajou, e ele só volta daqui 1 mês. Falei, tudo bem. Então ele está citado, está aqui a cópia para a senhora, e fala para ele que o prazo começa a contar da juntada do mandado aos autos. E eu vou juntar hoje. Já vou devolver no cartório hoje. E esse foi o perrengue. Então, sim, mas eu coloquei todos esses dados dentro da minha certidão. Foi uma certidão bem longa, bem detalhada, e aí eu coloquei tudo isso. E detalhe, ele reclamou, não quis pagar, o advogado pediu a nulidade da citação e etc., foi parar no STJ. STJ validou a minha certidão. Então, por isso que os advogados, muitas das vezes os oficiais de justiça devolvem o mandado porque não encontrou e o advogado acha que está se ocultando. Ou pode até estar se ocultando, mas o oficial de justiça que tem que ter essa sensibilidade. Aí o advogado pode ajudar? Pode. Exemplo, nós podemos citar a pessoa em qualquer lugar. Qualquer lugar eu posso citar a pessoa. Então, se não está encontrando ele na casa, o advogado sabe, ele trabalha em tal local. A gente vai e cita a pessoa no trabalho. Tá? Ou o advogado, olha, o meu cliente falou que ele sai em casa, geralmente, ele sai 8 horas da manhã ou 7h30 da manhã. Então, antes das 7h30, nós podemos encontrá-lo? Sim. Ou no sábado ou no domingo. Então, tem vários casos, quando a pessoa me dá trabalho, eu vou no sábado, vou no domingo. Hoje eu vou fazer uma citação, que é um despejo de uma mulher que eu não a encontro durante o horário comercial. Só que detalhe, mandei no WhatsApp dela, ela visualizou e não me respondeu. Isso aí é um ponto interessante. Vamos lá, eu já ia acrescentar algumas dicas de citação, que é justamente colocar o número. Se você tiver a possibilidade de entrar em contato, a pessoa te responder, você mostra que é aquela pessoa. Eu gosto de fazer isso. Quando eu sei que a pessoa é lisa, eu já gosto de criar elementos para mostrar. Esse aqui é o telefone, ele responde assim, pega o telefone à parte, dialoga
Então já pega junto ali, mostra, ela responde, é assim, assim, assado, esse é o número pessoal. Agora, a citação pelo WhatsApp. Kenny, isso tá rolando? Quais são os problemas que tu enfrenta no dia a dia com relação à citação por WhatsApp? Então, nós temos problemas, inclusive com advogados, que orientam o cliente a não fornecer esses dados. Por quê? Nós estamos numa época de crimes virtuais diários. Então, assim, nós sabemos que realmente tem pessoas que se passam por oficiais de justiça, Sim. pedem ali os documentos da pessoa e a pessoa de boa vontade passa. Sim. Então, assim, primeiro, desde 2020 que o CNJ autorizou a citação e intimação pelo WhatsApp, tá? Por causa da época pandêmica. Só que, recentemente, isso foi cristalizado no STJ. Por quê? O STJ ele colocou parâmetros de como uma citação ou uma intimação tem a validade por esse meio de comunicação. Pois bem, quais sejam? Primeiro, o oficial de justiça ele tem que pedir para o jurisdicionado que mande uma foto. Uma foto do RG, foto de carteira de motorista, tá? Algum documento que o identifique. Então, tem que mandar? Tem que mandar. Segundo, o oficial de justiça tem que tirar print da conversa do WhatsApp. Não é só o documento. Sim. Então, tem que ter essa conversa também. Então, só vai ter validade se o oficial de justiça seguir esses requisitos. Ok? Beleza. Agora, o que acontece? Muitas das vezes, o jurisdicionado, com medo, ele não fornece. E aí, muitas das vezes, a pessoa liga para mim e fala, como eu vou saber se você é oficial de justiça? E aí tem uma dica até para os meus colegas, porque tem pessoas que não seguem essas orientações. E são as melhores. O oficial de justiça, ele precisa também se identificar. Sim. Então, eu pego a minha funcional, tiro uma foto da minha funcional, escaneio ela em PDF, mando para a pessoa via WhatsApp, Sim. tá? E mando 2 telefones do TJ. Um TJ que é o CEDIMA, onde tem, digamos, a nossa chefe hierárquica para confirmar, e outro do PDM, que eu sou lotado em Águas Claras. E do PDM de lá, o nome da funcionária, para eles entrarem e certificarem. Então, assim, eu sempre faço isso quando a pessoa tem dúvida. Então, é importante para que o jurisdicionado saiba que esse é um modelo legal, adotado, tem validade. Só que o oficial de justiça tem que seguir esses requisitos e se a parte quiser se precaver, ela pode exigir do oficial de justiça que se identifique também. E sempre a gente tem que lembrar da velha rotina. Então, se a pessoa ela tem receio de mandar qualquer coisa, marque com o oficial de justiça dia e horário para ser citado ou intimada. E o oficial de justiça, ele pode se recusar? Assim, não vou ir na casa da senhora. Não. Isso é um ato ilícito administrativo. Porque o oficial de justiça, veja, o CNJ ele abriu uma possibilidade de fazer a citação e intimação pelo WhatsApp, para dar mais celeridade. Então, se o oficial de justiça consegue, ótimo, perfeito, seguindo esses ditames. Se não conseguiu, ele conversou com a parte. Olha o problema. E aí, para vocês, jovens advogados, pedir a nulidade de todo o processo. Tem colegas que ainda insistem só tirar o print da conversa e detalhe. Na conversa, a pessoa detalha tudo o que aconteceu. Só que a pessoa não manda o seu documento de identificação. E o oficial de justiça dá a pessoa por citado. Não tem validade perante o STJ. O STJ anula. Então, se você tiver um processo nesse sentido e o oficial de justiça deu o seu cliente por citado, você pode pedir a nulidade. Você pode pedir a nulidade. Agora, se a pessoa pediu, falou, não quero mandar a documentação, o oficial tem que ir na casa? É obrigado aí. Nós ganhamos bem para isso. Esse é o bizu de ouro. Esse aí é interessante. Eu tenho uma fofoca jurídica. Vamos lá. Eu tinha um caso. E aí o cliente recebeu essa comunicação via WhatsApp e me perguntou. Aí eu falei, olha, tu toma cuidado, porque pode ser um golpe. E aí ele falou assim, olha, se o senhor não se identificar, eu não vou me identificar. E ficou nessa queda de braço, enfim. E aí tudo bem, não procedeu com a citação. E aí foi o oficial de justiça na casa dele, normal, juntou. No dia da realização da audiência... Foi citado? Foi citado pessoalmente? Foi citado pessoalmente. Ah, tá. Aí, no dia da audiência, a reforma de 2021
trouxe um dispositivo que ele é mais utilizado. Na verdade, eu acho que ele nasceu para pessoa jurídica. Mas foi utilizado dessa forma que, ao meu sentir, a época estava equivocada. Porque a alteração 246 do CPC diz que a citação se dará preferencialmente na modalidade eletrônica. Sim. Porque as PJs, elas têm o dever de manter um cadastro. Isso. Então, eu entendi. Inclusive, existe um procedimento, né? Um prazo interno, um prazo para confirmação, da data juntado e contado de prazo. Ao meu sentir, a ideia era justamente voltar para a empresa. Só que na audiência, a magistrada pegou e utilizou uma punição que está prevista no dispositivo, que é, no primeiro momento de fala, a parte deve se pronunciar sobre a impossibilidade da citação pela modalidade eletrônica. E isso virou um problema durante a audiência. Porque a primeira pergunta que eu fiz, primeiro o susto, né? Porque você assusta quando vê uma coisa dessa. E eu falei assim, mas doutora, ele sequer é obrigado a manter um cadastro eletrônico atualizado. Não, doutor, mas eu não tô falando com você. Aí você já fica... Eu tô falando com o seu cliente. Por que que ele não respondeu? Aí eu falei, você não precisa responder, não. Como não vai responder? Doutora, a lei é muito clara. Ele é obrigado? Não é obrigado. Agora, se o seu oficial sequer se identifica, como é que meu cliente vai fazer isso? Doutor, aplicou multa. Eu tive que levar isso pro tribunal para recorrer em preliminar de apelação para tirar uma multa. Que não faria sentido. Nenhum. Não fazia sentido. Aí eu acho que depois de algum tempo, calhou de ter outra audiência com a mesma magistrada. E aí, assim, aquele risinho, né, que eu já tinha... Já tinha ganho. E aí, óbvio que eu não ia perder a oportunidade. Falei, doutor, também não procedeu aqui com a citação pelo WhatsApp. Eu lembro, doutor, eu vi o julgado. Mas assim... Aí já mudou de entendimento. Mudou, aí agora mudou. Mas assim, brincadeiras à parte, eu entendo também, porque existe muito alminha cebosa. Então, uma coisa que... Não sei se já aconteceu, mas pedido de citação por rede social. Já passou por uma dessas? Já tentou? Já viu algum colega que acabou fazendo isso? Você concorda, discorda? Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que quem determina são os nossos superiores, né? Sim. Então, você tem que imaginar o que o CNJ colocou como validade. Para eu fazer uma citação à intimação, além de comunicar com a pessoa, tirar esse print, a pessoa tem que mandar um documento de identificação. Sim. A pessoa vai mandar um documento de identificação dela, um RG ou CPF, pelo e-mail, por esses sites da vida? Não vai. Primeiro que nem tem como. Se ela fizer isso aí, é público. Todo mundo vai ter acesso. Então, assim, não tem validade. Então, mesmo que o oficial de justiça insista nesse tipo de procedimento, o processo vai estar fadado ao fracasso. E é importante isso, porque é legal, olha só, vou trazer uma informação. O STJ já falou, para rede social, não é a mesma regra do WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp tem um caráter personalíssimo. Ao passo que a rede social, você sequer consegue garantir com 100% de certeza de que é a pessoa efetivamente. Exato. Então, realmente, assim, ó, ótima posição, porque, veja, o instinto, né, já te fala, não faça isso, mas tem alguns que insistem em fazer. Agora, Kenio, uma pergunta minha assim, você já penhorou sofá, micro-ondas, TV, já aprendeu, já levou, já teve esses pedidos engraçados, normalmente o advogado ele vai, porque às vezes o que acontece é, já tentou de tudo, se esbajude, Deus me ajude, não tem nada. Aí você vai lá e fala, então leva a TV. Já participou disso? Como é que foi? Então, evolução também da jurisprudência e a evolução do CPC, né? Porque nós temos um CPC de 2015 e eu sou oficial de justiça desde 2001. Então, assim, já passei por várias situações. Então, veja, hoje nós temos duas situações, salvo engano, acho que o artigo 835 do CPC e seguintes. Arresto executivo? A imperabilidade. Ah, tá. E temos também uma lei específica para isso, que é a Lei 8.009. Essas duas leis, em conjunto, ela coloca um caminho para o oficial de justiça seguir. Então, assim, a pessoa está devendo, eu posso penhorar sofá, geladeira, televisão, só se forem bens que não sejam indispensáveis à vida da pessoa. Então, assim, se eu vou numa residência, suponhamos no Lago Sul, lá eu tenho 3, 4, 5 televisões de 50, 70, 80 polegadas, 100 polegadas. Tranquilo fazer esse tipo de penhora. Se eu vou num apartamento
por exemplo, aqui em Vicente Pires. A pessoa mora num apartamento de 40 metros quadrados e ele tem uma única televisão, um único sofá, uma única geladeira. Pode ser piorado? Não pode. Tá? Não pode, mas detalhe, essa é a evolução. Não era isso antigamente. Então, assim, mais uma vez voltando a Jataí. Jataí teve um caso bem interessante, você vai gostar dessa. Eu gosto dos babados. Você vai gostar dessa. Eu chego para cumprir o mandado era de penhora todos os bens da casa. Todos os bens da casa. Antes disso, quem me liga? O marido. O ex-marido. Ele falou, oficial, estou aqui, se o senhor precisar, o carro está aqui para levar todas as coisas, o juiz já terminou a penhora e etc. Legal. Aí tudo bem, vou proceder à penhora. Aí eu chego na casa para fazer a penhora, quem me atende? A ex-esposa. Uma menina jovem, bonita, compleição física normal. Aí ela vem me contar a história e a injustiça que ela estava tendo. História dos dois. Os dois eram casados. Ela, pobres. Ela achou uma forma de ganhar dinheiro. Um amigo convidou ela para fazer um filme pornô em São Paulo. E pagava X reais para ela. Ela assinou o contrato que ela faria o filme pornô desde que não fosse divulgado em Goiás, para que o marido não soubesse. Porque ela estava precisando de grana. Ela fez o filme pornô. Aí o que aconteceu? O marido descobriu a traição da esposa assistindo um filme pornô. Então foi terrível, foi um bafafá. Na cidade inteira comentou esse caso. E o oficial que foi designado para tirar os bens do marido da casa fui eu. Então, assim, foi muito, muito, muito constrangedor aquela situação. Mas eu não esqueço, porque foi uma coisa assim de novela. De novela a situação. O marido descobriu uma traição assistindo um filme pornô. Fazendo pesquisas online. Ricão, ele estava fazendo pesquisas pro TCC. E aí encontrou... Cara, tem umas muito boas. Sempre tem uma coisinha assim diferente, né? Tem. Eu imagino. Eu tive um, mas esse me deu uma certa inveja. Eu queria tá fazendo essa constrição do patrimônio pra mim. Eu gosto muito de café. E aí eu fui acompanhar uma diligência de busca e apreensão e lá chegou na casa do cara, uma casa em Águas Claras, não tinha nada de grande que chamasse a atenção e o oficial de justiça foi, deu uma olhada, não tinha quantidade exorbitante de TV, tinha 3 relógios que ele chegou a mostrar ainda, mas era falsificado, então não tinha valor. Mas aí eu vi um controle de PlayStation 5. Eu vi aquele controle e falei assim, tem um videogame aqui. Tem, mas é meu único forma de diversão. Isso aqui. Senhor oficial de justiça, cumpra o seu dever e pegue esse videogame. E não só videogame, tinha uma máquina moedora de grãos, aquela de café gigante, sabe aquela máquina que é uns 5, 6 pau? E eu falei assim, faça a concessão dessa máquina. Não, mas é minha cafeteira. Eu falei, cafeteira é o que eu tenho em casa. Isso aqui é artigo de luxo. E também foi lá. De luxo. E não foi pra mim. Queria ter adquirido, mas aí o cliente adjudicou. Fiquei com inveja. Mas ele adjudicou, claro que ele iria adjudicar. Uma dívidazinha boa e a máquina tava boa. E levou. Sempre tem, né? Eu não costumo acompanhar muito, não, sabe? Acho que essa foi uma das poucas. Teve uma outra de um carro. Porque justamente me ligaram pra ir pegar o carro. Eu tô aqui com um carro. E aí, o que eu faço? Cadê o preposto? Porque a primeira pergunta foi, cadê o preposto? Acharam que era banco. Pra pegar. Normal. E tem todo um negócio, isso é interessantíssimo. Existe todo um aparato para essa dinâmica, né? É o preposto, se não tem um preposto, eles pagam alguém para ir lá buscar e tem um local, um depósito que também é pago. Eu sei que se você não for preparado, que no final tu gasta um carro para aprender o carro. É uma pessoa que você tem que pagar para pegar a diligência, é um local para guardar o carro e você vai pagando um depósito ali por dia. E depois, meu amigo, se você não tá conseguindo reaver o dinheiro por outras vezes, você vai conseguir agora do quê? Sendo que o único bem que você tinha para expropriar, você já foi. Assim, o problema das pessoas é fazerem negócios e não sabe com quem está fazendo negócio, né? Então, assim, quando a pessoa tem poucos bens e esses bens simplesmente são sugados pelas despesas processuais, são pessoas que nem compensa você demandar juridicamente, né? Falando. Mas, assim,
Uma coisa que é interessante, principalmente a respeito de depósito, né? Quando você deixa esses bens lá, o próprio requerente, o próprio autor, pode pedir para ficar como depositário exatamente para fazer essas compensações. Porque senão ele vai perder muito dinheiro. E depois, no final, talvez não vai ser ressarcido. Só vai ter gasto. Exatamente. Outra dica interessante. Vai pedir uma constrição, a apreensão de algum bem, que se proceda realmente com pedido para ser depositário fiel daquele bem. Agora, Ken, para a gente ir encerrando, você teve uma fala aqui muito interessante. Eu não vou mentir, não. Eu, particularmente, nunca fiz isso. Mas em despejo, levar caminhão? Sim, porque olha só, você tem que ver o princípio da dignidade da pessoa humana. Todo mandado, eu não posso, se o juiz manda eu despejar, eu tenho a ordem judicial de despejo. Se eu chego na casa, a pessoa não tem para onde levar, eu não posso pegar todos os bens dessa pessoa e jogar na rua. Eu achei que jogava na rua e deixava lá. Não pode. Eu achei que era assim. Então, esse é o caso, não pode. Por quê? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, o que eu geralmente faço nesses mandados de desocupação de imóvel? Eu chego para a pessoa, até a própria lei, né, dá o prazo ali de 15 dias para apresentar a contestação. Quando sai a ordem em si, eu chego para a pessoa e falo, olha, vou desocupar o imóvel tal dia. O senhor tem até tal dia para tirar. Se o senhor não tirar, vou pegar tudo e levar para o depósito público. Aí o oficial de justiça, nesse dia, ele precisa entrar no apartamento para ver o que tem. Por quê? Eu quase respondi um PA por causa disso. Eu fui fazer uma reintegração logo que eu assumi aqui em Brasília. E olha que eu já tinha experiência. Mas eu peguei no plantão numa sexta-feira e era um setor de chácaras em Ceilândia. E aí a parte autora providenciou todos os meios, pegou o caminhão, tal, etc. E fomos lá para fazer a reintegração de posse. Só que, detalhe, era num sábado. Quando a gente chega lá, tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que foram necessários 3 caminhões gigantes para tirar tudo da pessoa. E detalhe, não tinha depósito público. E no mandado não falava, não especificava. Aí eu tentei entrar com um juiz plantonista que estivesse trabalhando, não consegui. E aí as partes, no momento ali, elas se compuseram e o próprio requerente deu um local para ficar guardado. Tá? Entendi. Então, assim, mas é um problema. Porque assim, você não pode simplesmente, vou fazer uma reintegração, vou fazer um despejo, vou tirar as coisas do local e deixar na rua. Não pode. Um outro problema para os advogados. Se eu chego no local para fazer uma reintegração de posse ou um despejo e lá tem animais, eu só posso fazer o despejo se for involuntário, né? A pessoa não quis sair, eu tenho que a vigilância sanitária tem que acompanhar. O órgão responsável tem que estar junto, tá? Para quê? Para apreender os animais. Entendi. Tem que aprender os animais. Por quê? Muitas das vezes tem, principalmente caça, são animais bravios, latem pra caramba e pode não só te machucar, como você machucar o animal. Se você machucar o animal, você como servidor público, você vai responder. Então, para que você não responda, é o mandado mais complicado para o advogado que pleiteou. Porque, além de arrumar o caminhão, além de arrumar os funcionários para fazer esse deslocamento, para levar até o depósito público, ele ainda tem que solicitar que o órgão ambiental acompanhe para fazer a apreensão dos animais. Entendi. Então, outra dica interessante. Já sabe que a pessoa tem cachorro, animal, já aciona com antecedência para não chegar lá e ter a surpresa. Isso lembrando o seguinte... Tudo isso se a pessoa não sair voluntariamente. Sim. Mas quando isso acontece, o último despejo que eu fiz, a pessoa falou, eu não tenho condições de levar, mas eu tenho um local. Aí eu deixo bem claro, se for para o depósito público, o senhor vai pagar a diária. Então, assim, se o senhor quiser, qual local que o senhor quer? Tal local. Então, aí eu já falo com o requerente, olha, ele vai sair, mas tem que levar até o lugar. Aí todas essas despesas que o advogado antecipa, manda para o processo para cobrar dele. Exatamente. E se tiver gratuidade de justiça? E agora, hein, Ken? Aí é rezar. E se tiver gratuidade de justiça? Porque, Henricão, eu sei que tá me olhando aí já, mas se tiver gratuidade de justiça, como é que faz? É hipossuficiente, o cara tá lascado. Como é que faz nesse caso? Olha, o oficial de justiça só vai cumprir se a parte autora providenciar os meios. Se não providenciar os meios, o oficial de justiça não vai tirar do bolso dele. Então, assim, a responsabilidade é da parte. Responsabilidade da parte.
O cara tem uma caminhonete, vocês estão ouvindo isso, né? Ele tem uma caminhonete gigante, cabe 2 famílias e 4 colchões. E mesmo assim, tem que providenciar. Sério, mas É bem brincadeiras à parte, particular, assim, doutor. brincadeiras à parte. Mas tem advogados que possuem Mercedes, carros importados, que também pode colocar colchões, pode colocar um monte de bens da pessoa no carro. É Não. tranquilo, é tranquilo. Nada a ver isso aí. Mas, ó, de verdade. Então, se a pessoa é hipossuficiente e ela não tem condição de pagar um caminhão, realmente não se procede com o despejo? Olha, nunca me deparei com uma situação dessa, porque geralmente a pessoa que está alugando um imóvel não é uma pessoa hipossuficiente, Sim, tá? Porque ela está alugando um imóvel, ela está tendo uma renda, sim. tá? Então, assim, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Nunca me deparei. Tá? Agora, é possível isso acontecer de alguém hipossuficiente que aluga um imóvel? Talvez, né, exista. Aí vai ter que pedir para o juiz para que o próprio judiciário pague essas despesas. Não sei como vai funcionar. Nunca vi isso na prática. Eu tô sentindo que você vai voltar em outro momento e vai trazer essa fofoca aqui pra gente poder complementar Vamos ver. essa informação. Bem, então se você curtiu esse episódio de hoje, pode deixar suas perguntas, o professor Kenio é super acessível, o Instagram é Kenio.resende. Kenio.resende lá no Instagram, já segue lá, deixe seus likes. O professor Kenio também tá no TikTok e ele tem vários vídeos de informação que vão auxiliar na construção do seu conhecimento voltados para a área do direito penal, dialoga com outros professores também, e agora também está fomentando cursos, né, que são voltados para a questão de segunda fase de direito penal e todo um caminhar ali de preparatório para você fazer a prova da OAB. Então, professor Kenio, né, com essa oportunidade, eu quero agradecer publicamente, meu amigo, grande amigo, mestre. Eu que agradeço, parceiro. Poxa, é uma alegria trabalhar junto contigo, eu não, É muito bom. não vou esconder isso. Sempre legal a gente poder ali dialogar em sala de aula. Muito obrigado pela sua visita, pela sua companhia. Saiba que o podcast está de portas abertas, você é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Obrigado. E que foi um prazer esse papo de hoje, cheio de curiosidades, de atuação. Acredito que várias pessoas pegaram já o bizu e falaram, opa, vou ficar atento com relação a isso. E é isso. Seja sempre muito bem-vindo. Tiver alguma palavra final aí para a gente encerrar? Só agradecer o convite, a presença. Vocês todos estão aí nos ouvindo. Só agradecer. Muito obrigado. Show. Então, encerrando aqui mais um episódio de hoje, segue lá o podcast Pode Advogar, nós estamos nas principais redes sociais, Instagram, estamos lá no YouTube, também tem no Spotify. O meu perfil é prof.rossi, tem sugestão de tema, teve alguma questão aqui que, poxa, fiquei com dúvida, manda lá um direct, vamos conversando, vamos atualizando e vamos trazer para buscar outro episódio daquela sequência que eu gosto de fazer, que são você pergunta e eu respondo, vocês perguntam e eu respondo, que são iradas, muito boas, então vamos participar. Puríssimo, Makes, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.